pessoal, vou explicar aqui para vocês rapidinho sobre ciências de radicais. Então, vamos lá, vou botar um exemplo aqui para vocês, tá? 3 situações para vocês visualizarem. Por exemplo, quando eu tenho assim, raiz quadrada de 3 é o mesmo que 3 elevado a 1 sobre 2, porque o menor índice que tem de uma raiz é 2. Então, todo número que está dentro de uma raiz, ele pode ser escrito na forma com expoente fracionário. Então, por exemplo, se eu tiver também assim, ó, raiz quarta de 5 elevado a 3. Então, isso é o mesmo que 5 elevado a 3 sobre 4. Sempre o índice vai ser o denominador do meu expoente fracionário. E agora, o que vocês têm que aprender hoje é quando essa minha raiz está elevada a um expoente. Então, olha o que acontece. Se quando eu tenho a raiz quadrada de 3 é o mesmo que 3 elevado ao meio, quando ele é elevado a um expoente, é como se eu estivesse fazendo o seguinte aqui, ó. Quando não tem nenhum denominador, eu coloco 1. E aí, na minha multiplicação, todo mundo sabe que é multiplicação de fração, eu vou multiplicar numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Então, isso é o mesmo que 3 elevado a 2 sobre 2. Observa que esse expoente aqui, quando a gente escreve na forma de fração, o meu expoente, eu estou multiplicando esse expoente pelo numerador do meu expoente fracionário. Então, sempre quando tiver uma raiz elevada a um expoente, eu vou multiplicar esse número aqui, que é inteiro, e quando ele é inteiro, o denominador é 1. Eu vou multiplicá-lo pelo expoente do radicando e o denominador eu vou multiplicar pelo índice, tá? Achou meio confuso? Eu vou dar outro exemplo. Então, eu coloquei aqui outro exemplo. Por exemplo, quando eu tenho aqui raiz quarta de 3 ao cubo. Então, ele está elevado a 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Novamente, se eu tiver que escrever na forma fracionária, vai ficar 3 elevado a 3 quartos, certo? E isso está elevado ao quadrado. Então, pela regra de multiplicação de frações, então nós iremos fazer 3 elevado a 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, 4. Ou seja, nesse caso, eu sempre vou estar multiplicando o numerador pelo numerador, que no caso é o expoente que está aqui com o radicando. E o denominador, que é quando não aparece, vai ser 1 pelo índice da minha raiz. Então, vamos lá. Então, nós teremos aqui que vai ser igual a raiz quarta de 3 elevado a 3 vezes 2, 6. Nesse caso, a gente pode até simplificar o expoente 6 e o índice 4, porque ambos são múltiplos de 2. Então, a gente pode, sim, simplificar os dois ao mesmo tempo. Então, aqui, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, nesse caso, fica raiz quadrada de 27. Tá bom? Próximo exemplo. Então, nesse outro exemplo, o expoente, né? Aqui eu tenho 3 quartos da raiz quinta de 2 ao cubo. Então, a gente vai fazer a multiplicação aqui, como a gente já fez anteriormente. Vai repetir, né? 2 e vai multiplicar. Como aqui o expoente do radicando é o numerador, né, dos expoentes fracionários, vai multiplicar. Então, 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 5, já que o índice é o denominador, que vai dar 20 aqui. E aí não tem como simplificar, vai parar aqui. Eu vou dar mais 2 exemplos antes da gente fazer a atividade 9 da plataforma. E nesse caso, que eu tenho um número fora da raiz e um número dentro da raiz elevado ao quadrado, eu vou fazer um de cada vez. Primeiro o número de fora da raiz, depois o número de dentro da raiz. Então, eu vou fazer 2 ao quadrado, 4. E aqui aquela situação, quando o número está como inteiro, é como se fosse 2 sobre 1. Então, eu vou multiplicar pelo expoente que está aqui do radicando. Quando não aparece o expoente é 1, então vai ser raiz quadrada de 3, ó, 2 vezes 1, 2. Aqui tem como a gente simplificar, né, gente? Porque
Raiz quadrada de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 9, 3. Então, nesse caso aqui, vai resultar em 12, tá bom? Mais um exemplo desse. E aqui nós temos, ó, a mesma situação. Então, eu vou elevar primeiro este número aqui, 3 ao cubo, que vai dar 27. E vou fazer a mesma coisa aqui com o número dentro da raiz. Lembrando que, vou fazer aqui com a raiz também. Lembrando que se ele está aqui como um número inteiro, ele não tem o denominador, então eu sei que ele vai multiplicar pelo expoente que está do radicando, quando não aparece é 1. Então, vai ficar a raiz quadrada de 5 elevado a, quando aparece é 1, 1 vezes 3, 3. Bom, vocês podem até desenvolver, porque... tem também uma situação que vocês têm que verificar. Como aqui o índice dele é 2, dá para vocês desmembrarem esse cubo aqui. Como? Vocês vão simplesmente usar a regra de multiplicação de potências de mesma base. Então, aqui nós temos 5 ao cubo. Como aqui é raiz quadrada, podemos colocar 5 ao quadrado vezes 5. Por quê? 2 mais 1 vai dar o 3 que estava aqui anteriormente. Isso quer dizer que, vou repetir o 27, esse 5 aqui vai sair da raiz, porque ele está ao quadrado, o outro vai permanecer. Então, ficaremos com 27 vezes 5, 7 vezes 5, 35. 5 vão 3, 2 vezes 5, 10, com 3, 13, 135 raiz de 5, ok? E o último caso. Bom, nesse último caso, é bem diferente do anterior, porque no anterior eu estava multiplicando, aí você vai distribuir o expoente, né? Nesse caso aqui é uma soma de dois termos. Como que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou distribuir aqui a multiplicação, né? Porque nunca, quando você tiver o quadrado de uma soma ou o quadrado de uma diferença, um produto da soma pela diferença, nesse caso aqui, você não vai fazer 1 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, né? Você tem que fazer. Aqui você tem duas vezes a mesma soma. Então, você vai ter que distribuir. Como isso? Você vai fazer, ó, 1 vezes 1, que é o primeiro vezes o primeiro, mais 1 vezes raiz de 5. Depois vai fazer o segundo vezes o primeiro, que é raiz de 5 vezes 1. E o segundo vezes o segundo. Que aí vai ficar a raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar a raiz de 25, né? E aí você vai resolver, ó, uma raiz de 5 mais uma raiz de 5, 2 raiz de 5, raiz de 25 é 5, vai juntar os inteiros, né? 1 mais 5, 6, e vai repetir mais 2 raiz de 5, tá? Próximo exemplo. Toda vez, de novo, gente, que vocês tiverem um quadrado da soma, um quadrado da diferença, vocês têm que fazer isso, tá? Então, se eu tiver aqui raiz de 3 menos raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. E vou fazer a distribuição. Vou pegar o primeiro termo, multiplicar pelo primeiro e pelo segundo. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz de 3 vezes raiz de menos 2, a gente vai repetir, né? Os sinais diferentes menos. 3 vezes 2, 6. E agora vamos fazer o segundo vezes o primeiro, ó, sinais diferentes, menos. 2 vezes 3, 6. E o segundo vezes o segundo, raiz de 2, ó, sinais iguais, mais raiz de 2 vezes 2 vai dar 4. Aí é só a gente resolver, ó, raiz quadrada de 9, 3. Menos uma raiz de 6 com menos uma raiz de 6, menos duas raízes de 6. E a raiz quadrada de 4, 2. Daí a gente vai juntar os racionais, 3 mais 2, 5. E vai repetir lá o menos 2 raiz de 6, ok? Agora, vamos para os exercícios. Mas antes da atividade, gente, também tem mais uma situação, quando eu tenho uma raiz de uma raiz. De novo, lembrem-se que quando vocês têm aqui um número dentro de uma raiz, é porque ela está elevada a um expoente fracionário. Então, nós temos aqui 1 sobre 2, né? Então, 1 sobre 2. Aliás, 1 sobre 3, porque o índice dela é 3. E ela está dentro de uma outra raiz. Que outra raiz é essa? 1 sobre 2, né?
E aí, quando a gente multiplica, é o numerador pelo numerador, denominador por denominador. Então, a gente vai ter 7 elevado a 6. Bom, com essa situação, a gente consegue perceber que quando você tem uma raiz de uma raiz, basta você multiplicar os índices. Então, quando você tem que raiz quadrada de raiz cúbica, é o mesmo que raiz sexta de 7, ok? Então, vamos ao primeiro exercício. Calcule as potências dos radicais a seguir. Aqui nós temos a raiz quadrada de 15. Lembra que eu falei com vocês que este expoente aqui, quando ele for assim inteiro, ele não tiver o denominador aqui, então vai ser raiz quadrada de 15 elevado ao quadrado. Bom, como aqui é a raiz, o índice e o expoente do radicando são iguais, basta cortar. Então, aqui na letra A é 15, tá bom? Nesse caso aqui da letra B, ele botou raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Aliás, na verdade, a gente lê o cubo da raiz cúbica de 3. Então, a gente também, de novo, vê aqui quem é o expoente do radicando. Quando não aparece 1, então vai ser raiz cúbica, que a gente não tem ninguém aqui no denominador para multiplicar pelo índice, de 3 ao cubo. De novo, ó, quando o índice é igual ao expoente do radicando, a gente corta e aí vai dar inteiro 3, tá bom? Aqui é aquela situação, gente, a gente tem um número fora da raiz e um número dentro da raiz. A gente pode fazer de duas maneiras diferentes. Uma é, se você quiser colocar esse 3 aqui de volta na raiz, é só elevar ao quadrado e colocá-lo de volta. Porque se ele saiu, ele estava elevado ao quadrado. Então, aqui você pode fazer 7 vezes 9, raiz de 63. Ou você pode fazer uma distribuição aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. E aqui nós temos a raiz sétima, raiz quadrada de 7, desculpa, raiz quadrada de 7. Esse 2 aqui, ele vai multiplicar pelo expoente do radicando. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado. Bom, aqui vocês estão vendo que o índice é o mesmo valor do que o expoente do radicando. Então, corta, vai dar 9 vezes 7, que é igual a 63, tá bom? Aqui, nós temos 3 elevado à quarta, que vai dar 81. Vamos repetir a raiz quarta. E esse expoente aqui eu vou multiplicar pelo expoente do radicando, quando não aparece é 1. Então, aqui a gente consegue eliminar o índice com o expoente. Então, vai ficar 81 vezes 3, que resulta em 243, tá bom? E aqui nós temos raiz quadrada de 10. Prestem bem atenção que a gente pode aplicar aquela situação de desmembrar o expoente. Então, nós temos aqui, ó, o cubo da raiz de 10. Então, a gente vai fazer raiz de 10 e vai multiplicar, né? 1, quando aparecer 1 vezes 3, 3. Só que aqui, como é raiz quadrada, a gente pode desmembrar esse 3 aqui, ó. Como? Nós podemos falar que, como é o cubo, 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 1, porque pela propriedade de potências mesma base, na multiplicação, eu repito a base, somos expoentes. Então, 10 ao cubo é o mesmo que 10 ao quadrado vezes 10. Quem vai sair? Quem está elevado ao quadrado, porque é raiz quadrada, e o outro vai ficar. Então, 10 raiz de 10. E por último, nessa questão 1 aqui, a gente vai fazer também o mesmo procedimento. Então, 2 à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Vamos repetir aqui com o índice, o cubo. E esse 3, vamos ver o expoente dele quando aparece é 1, vai multiplicar pelo expoente de fora. Então, 3 elevado a 1 vezes 4, 4. Como aqui a raiz é cúbica, a gente pode fazer o mesmo procedimento daqui, ó. Então, vamos lá. 16 raiz cúbica de... Vamos desmembrar esse 3, ó. 3 ao cubo vezes 3. Quem tá ao cubo sai, né? Então, nós temos aqui vezes 3, raiz cúbica de 3. Daí é só multiplicar. 16 vezes 3, 48, raiz cúbica de 3, tá bom? Vamos para o número 2. Bom, nessa questão 2 eu vou precisar do meu quadro, porque olha só. O aquário de Guilherme tem a forma de um cubo, cuja aresta mede 48 raiz cúbica de 2. Quantos litros de água são necessários para que o aquário de Guilherme fique totalmente cheio? Então, vamos lá anotar os dados.
Então, primeiro eu vou fazer aqui o aquário de Guilherme, tá? Vou desenhar aqui. Então, ele tem a forma de um cubo. E aí, esse aquário aqui, que tem a forma de um cubo, ele tem aresta medindo 48 raiz cúbica de 2, né? Então, cada arestazinha desse aquário tem essa medida aqui, 48 raiz cúbica de 2. Daí, ele pergunta quantos litros de água são necessários para que o aquário de Guilherme fique totalmente cheio. Então, ele está em centímetros, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, achar o volume total em centímetros cúbicos, para depois passar para litro, tá bom? Então, vamos lá, não é tão difícil assim quanto parece. Primeiro que, para a gente calcular o volume, a gente vai ter que fazer 48 raiz cúbica de 2 vezes, porque o que é o volume? É a medida da capacidade. No caso do volume, o volume é 3D, então a gente tem que multiplicar o comprimento, a altura e a largura. Por ser o cubo, as 3 dimensões são iguais, então eu posso elevar isso aqui ao cubo, tá? Inclusive, a expressão ao cubo vem daí, tá bom? Você poderia ter feito 48 vezes 48 vezes 48, enfim. Como a gente não vai poder usar a calculadora neste momento, então vamos fazer 48 vezes 48, então 8 vezes 8, 64, 4 vão 6, 4 vezes 8, 32, com 6, 38, 8 vezes 4, 32, 2 vão 3, 4 vezes 4, 16, 19. Então, não acabou, porque é cúbico. Daí a gente vai fazer mais uma vez, vezes 48. Então, vamos lá. 4 vezes 8, 32 vão 3. 0 vezes 8, 0 com 3. 3 vezes 8, 24. 4 vão 2. 2 vezes 8, 16 com 2, 18. E 4 vezes 4, 16. 6 vai 1. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 2 vezes 4, 8 com 9. Então, deu 9, 5, 11. Então, deu este pequenino número aqui, tá bom, gente? 110.592. Então, gente, primeiro, desculpa pelo número, tá? Só tô fazendo atividade. Então, vamos lá, né? Só tô explicando pra vocês. Então, vai dar este número aqui, mas a gente ainda tem que resolver esta situação aqui. Porque a gente só fez 48 elevado ao cubo. Agora falta a raiz cúbica de 2. Sabendo que quando a gente tem esse número aqui inteiro, ele vai parar aqui dentro. Então, a gente vai ficar com 110.592 raiz cúbica de 2 ao cubo. Não se assustem com esse número gigante, gente. É desnecessário a gente se assustar com isso, tá? Tudo é prática. Daí a gente pode cortar esse índice com o expoente do radicando e a gente vai ficar com 110.592 vezes 2. Então, vamos dobrar isso. Qual é o dobro de 110.592? Vamos dobrar de trás para frente, né? Da direita para esquerda. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 5 vezes 2, 10 com 11. 0 vezes 2, 0 com 1. E 11 vezes 2, 22. Então, gente, 221.184 centímetros cúbicos. Aí, gente, para passar de centímetro cúbico para litro, basta dividir por 1.000. Por quê? Andar 3 casas para a esquerda. Porque o litro é igual a 1 decímetro, né? 1 decímetro cúbico. Então, como o decímetro tem 10 centímetros, e no caso de ser cúbico seria 10 ao cubo, então eu divido por 1.000, que é 10 ao cubo. Então, eu venho aqui, ó, toda vez, viu, centímetro cúbico? 1, 2, 3 e bota vírgula. Então, aqui o volume vai ser 221,184 litros. Não é uma questão rápida, mas vocês refazendo, acho que vocês pegam um jeitinho, tá bom? Vamos para a próxima. Então, aqui nós temos, olha só, o quadrado da soma de dois termos. Então, a gente vai ter que fazer aquele procedimento que eu expliquei para vocês, tá? Toda vez que tiver uma soma... Ah, Gélia, mas você não fez isso no anterior. No anterior,
era uma multiplicação, né, de um número racional e um número irracional. Aí a gente faz, né, uma distribuição com relação ao expoente. Aqui não. Aqui, quando a gente tem uma soma ou subtração de dois termos, então a gente vai ter que fazer aqui, ó, raiz de 7 mais raiz de 3 vezes raiz de 7 mais raiz de 3. Daí eu vou fazer a multiplicação. Então, eu pego o primeiro termo e multiplico pelo primeiro e pelo segundo. Então, vamos lá. Raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar raiz de 49, ou de 7 ao quadrado, que eu sei que eu vou ter que cortar, né? Raiz de 7 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 7 vezes 3, 21. Agora, eu vou pegar o meu segundo termo e vou fazer a mesma coisa. Multiplicar pelo primeiro, raiz de 3 vezes raiz de 7, raiz de 21. E o segundo vezes o segundo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. E agora eu vou arrumar, tá? Raiz quadrada de 49, 7. Raiz de 21 mais raiz de 21, uma raiz de 21 mais uma raiz de 21 vai dar 2 raízes de 21, mais raiz de 9, 3. Daí eu vou somar os racionais, 7 mais 3, 10. E repetir aqui o irracional, 2 raiz de 21. Então, este aqui é o resultado, tá bom? Vamos fazer a letra B aqui. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, gente. Então, a gente vai fazer aqui uma distribuição. Então, vai ser 3 menos raiz de 7 vezes 3 menos raiz de 7. Aí, a gente vai fazer o primeiro vezes o primeiro. 3 vezes 3, 9. O primeiro vezes o segundo. 3 vezes menos raiz de 7 vai ser menos 3 raiz de 7. Quem tem dificuldade para trabalhar com sinais, é só lembrar da regra da multiplicação. Sinais iguais vai ser positivo, sinais diferentes vai ser negativo. Agora vamos... E o sinal sempre vem antes do número. Aqui eu não tenho raiz de 7, aqui eu tenho menos raiz de 7. Então, sinais diferentes, ó, porque o outro é positivo, então eu já sei que vai ser menos. Tá vendo? Raiz de 7 vezes 3 vai dar 3 raiz de 7. Não pode multiplicar o número que está dentro da raiz com o número que está fora. E menos raiz de 7 vezes menos raiz de 7. Sinais são iguais, estão positivo. 7 vezes 7, 49. E você poderia ter colocado 7 ao quadrado. Daí é só resolver. Vai ficar 9. Menos 3 com menos 3, menos 6. E repete, raiz de 7. E a raiz de 49 é 7. Daí você soma. 9 mais 7, 16. Menos 6 raiz de 7. Você pode terminar aqui ou você pode colocar um fator comum em evidência. Como assim? Não estou entendendo. Se você parar por aqui, já está assim, bacana. Mas, quando você faz provas de concurso, normalmente ele coloca o resultado em evidência. Tipo, 16 e 6 são múltiplos de 2. Então, a gente pode botar 2 aqui e vir dividindo. 16 dividido por 2, 8. 6 dividido por 2, 3. Então, são os dois resultados. Esse resultado é a mesma coisa que esse aqui, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui, nessa questão 3, vocês só vão ter que substituir. Então, no lugar do x, vai botar menos raiz de 3. Então, você vai vir aqui, ó. Menos raiz de 3 elevado à quarta, mais menos raiz de 3 elevado ao quadrado, mais 2. Porque, ó, onde tem x, você vai botar menos raiz de 3. Gente, não esquece desse sinal, por favor, tá bom? E daí, a gente sabe que esse 4 vai para cá, né, para o expoente do radicando. Então, vocês vão ficar com... Ah, e não esquece também de levar o sinal. Toda vez que você tem um expoente par, o resultado fica positivo, tá bom? Como 4 é par, já sei que vai ser mais raiz de 3, e esse 4 vai aqui para dentro, tá? Então, mais raiz de 3 elevado à quarta. Esse aqui também vai ficar positivo. Raiz de 3 elevado ao quadrado. Mais 2. E aí, vocês podem simplificar aqui, ó. Como aqui o expoente é 4 e o índice é 2, você já pode dividir. Toda vez que o expoente for maior que o índice múltiplo dele, você sabe que a raiz vai morrer, tá? Então, vai ficar, ó, 4 dividido por 2. Então, ou você pode fazer, 3 a quarta é 81. Quanto é a raiz de 81? 9, tá? Mais, vai cortar aqui, ó, 3 mais 2. Aí, 9 mais 3, 12, com mais 2, 14 é o resultado, tá bom? Agora, aqui rapidinho, só reduzir a um único radical. Eu falei com vocês, né? Quando você tem
o índice é como se fosse o denominador, então você vai sempre multiplicar os índices. Então, aqui você vai ter, quando aparece 2, 2 vezes 2, raiz quarta de 10. Aqui, de novo, quando aparece 2, 3 vezes 2, raiz sexta de 3. Aqui não aparece, mas é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz oitava de 2. Aqui também, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Raiz 18ª de 3. Aqui também é só multiplicar os índices. 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 5 ao cubo. Mas aqui dá para a gente simplificar, porque 6 é múltiplo de 3. Então, na hora de simplificar, vocês vão ficar com raiz quadrada de 5, tá? E aqui temos uma coisa para fazer antes. Se eu fosse vocês, eu colocava esse 2 aqui de volta. Para ele estar de volta, você vai olhar sempre o índice. Como o índice é 2, eu vou reescrever. Eu vou colocar do jeito que ele tem que ser. Vai ficar raiz cúbica, fica bem mais fácil. Abre a raiz quadrada e vai botar 2/4 vezes, vou botar ele de volta. Para ele voltar para cá, ele tem que ficar com 2 lá no expoente dele. Então, vai ficar o mesmo que raiz cúbica de raiz quadrada de 2 elevado a 4 mais 2, 6, tá? É a maneira que a gente tem de visualizar melhor. Então, toda vez que sair, você vai olhar o índice. Se aqui fosse ao cubo, ele ia voltar para dentro da raiz com o expoente 3, tá bom? E aí é só a gente resolver. 3 vezes 2 vai dar raiz sexta de 2 a sexta. Vocês vão cortar e vai dar 2, tá bom? Aqui também vai ser, ó, 2 vezes 2, 4, de 15 a quarta. Vai cortar, vai dar 15. E aqui, a situação que eu acabei de falar, ó, nós temos raiz quarta. Vamos botar ele de volta? Vai dar 5 vezes, volta para cá, vou olhar o índice. Então, 3 ao quadrado. Fica mais fácil, tá bom? E aí, vocês podem até resolver. Vou multiplicar logo aqui. Vai dar raiz oitava de 5 vezes 3 ao quadrado, 9. Então, vai dar raiz oitava de 45. Simples. E a última, verifique a seguir se a sentença, qual da sentença é falsa. Então, aqui, ó, 3 vezes 2, 6, é verdadeira. 2 vezes 3, ele falou que é 5, que a gente sempre multiplica os índices. Então, nesse caso aqui, ó, é raiz sexta de 2. Então, esta é a falsa, já identificamos. E aqui, ó, ele falou que nós temos aqui, vamos verificar, né? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, vamos ver aqui, ó, raiz oitava de 1024. Quando eu decomponho número primo, começo a dividir por 2 vai dar 2 a décima. E aí, eu sei que dá para simplificar por 2. Então, vai ser raiz quarta de 2 a quinta. Tá ok, verdadeira. E por último, ele disse que deu raiz cúbica de 3 ao quadrado. Vamos ver, ó. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar raiz sexta de 81. Só que a gente vai fatorar esse 81. Vai ficar raiz sexta de 3 a quarta. Vai simplificar por 2, vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado. Verdadeira. Então, a falsa é a letra B. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Eu vou deixar um link aqui da atividade, hein? Beijo!